O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz ao Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E olhei, e eis que vieram nervos. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz ao Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Portanto profetiza, e lhe diz: Assim diz ao Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei de volta. Amém? Podereis assentar, e o Espírito Santo toque a cada um dos senhores que possa receber a palavra. Abra seu coração e ouça o que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Nenhum de nós estamos livres, isentos de um dia passar por as tribulações da vida, como aqui é chamado de vale na palavra. Às vezes a gente passa por diversas coisas, né? E de 2 ou 3 capítulos na nossa vida, do nosso ministério, escrito por Deus, em um vale. Às vezes isso a gente passa, né? Querendo ou não, às vezes a gente passa momentos difíceis. A palavra às vezes vem desde do culto, desde a palavra que a irmã Maricel começou a trazer aqui, né? E fala de um vale, né? Que Ezequiel estava olhando ali, né? Profetizando, e ela profetizando por ele, né? Aí depois veio a palavra domingo também, que o pastor até falei para o Carlos, eu falei assim: Carlos, mas eu vou ter que estudar outra palavra, porque vem confirmando, e a palavra falando para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Aí aqui, essa palavra diz isso, né? Quando você está no vale, você está precisando ouvir a palavra de Deus, precisa levantar. O último louvor mesmo que você disse aqui agora, né? Diz que é Deus de novo, né? Te levantando. Assim é os ossos secos aqui da palavra. Só que às vezes nós não entendemos o que Deus quer falar conosco, né? Porque aqui diz aqui que vale fala de lutas, de batalhas, de pelejas. Porém, Deus nunca vai permitir que nós entramos em um vale sem que antes a sua mão poderosa esteja sobre nós. Amém? Então, a partir da hora que às vezes você está no vale, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade na sua vida, creio eu que Deus está com a sua mão poderosa sobre sua vida, sobre sua família, teu ministério, seu chamado, teu serviço. Deus vai estar cuidando de tudo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. A mão do Senhor veio sobre mim.
A mão do Senhor quer dizer, irmãos, a direção, a proteção do Espírito Santo. Quando a mão de Deus está sobre nós, nós podemos fazer algo que às vezes a gente nem imagina. Mas quando você está no vale ali, passando por algumas dificuldades, às vezes a pessoa esquece do que é capaz. E muitas das vezes, aqui diz aqui na palavra que eu vou ler para os irmãos aqui de novo, no verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Então eu entendo assim, irmãos, por essa palavra aqui, quem levou Ezequiel para o vale? Os irmãos estão entendendo? Quem levou Ezequiel para o vale foi Deus. Aí você pode perguntar para o pastor, para mim não, depois pergunta para ele. Deus leva crente para o vale? Leva, né? Deus leva profeta para o vale? Leva. Deus leva um crente no vale, irmãos, e às vezes, muitas vezes, a pessoa pergunta, por quê? A resposta é simples. Às vezes Deus fala, às vezes Deus quer te deixar no vale, para você entender quem é Deus na sua vida, para entender o que Deus está falando. É como a Maria Eduarda louvou aqui, agora, quando Deus às vezes fica em silêncio, porque está trabalhando na vida de nós. Amém? Só que a gente não entende isso. Falando, eu às vezes fico lá em cima lá, e eu e o Carlos às vezes ficamos aquele tititi lá, mas é um pregando para o outro, por exemplo. É um comentando sobre a palavra e falando, e a gente fica doidinho que todos têm a mesma visão no olho espiritual, no entender, né, do que a gente às vezes está tendo lá em cima. Mas muitos, eu creio que essa palavra aqui, que fala de ossos, hoje representa eu e todos aqui. Só que muita gente talvez não entende, pensa assim, osso é um osso, né? Qualquer um. Gente, estamos falando de nós, a igreja. Amém. Glória a Deus, é tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de glorificar. Mas nem todos pensam dessa forma. Amém? Às vezes Deus pensa em tocar a pessoa, mas a pessoa se recolhe para dentro, não recebe o Espírito Santo, não dá liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes age de forma diferente. Muita gente tem vontade de gritar, pular, né? Cantar, dançar, mas muitos olham e pensam, eu não vou dar liberdade para o Espírito Santo em mim, não. Eu não quero entender isso, eu só estou vendo aqui, eu não entendo o que está passando aquilo ali, não. E se pegar em mim, é perigoso ainda. Tem muita gente que pode pensar isso, né? Mas muita gente, irmãos, ainda não vê por esse lado espiritual. Aí o crente é levado no vale. A gente às vezes é levado no vale. E quando você está lá no vale, lá, aí Deus te coloca lá no vale, lá. Mas sabe que horas, por exemplo, assim, a maioria das vezes a gente vai parar no vale? É quando a maioria das vezes, quando a gente, crente, fica no vale, como Deus colocou Ezequiel aqui, é quando o crente, a maioria pensa que é ele que canta, é ele que prega, é ele que louva, é ele que ministra, é ele que profetiza. Amém? A partir da hora que o crente pensa isso, é quando Deus coloca ele no vale e diz, canta que eu quero ver, prega, né, que eu quero ver, profetiza que eu quero ver. Mas muitos não entendem isso. Às vezes a gente ora, pede a Deus para que Deus dê entendimento, quando vai orar aqui para o pregador da noite, pede a Deus para que Deus abra nossos corações, a mente, para que nós entendamos aquela palavra e recebemos, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? No verso 2, e o Senhor, quando me fez andar ao redor deles. Ezequiel estava no vale, no meio, né, daquele osso seco ali, mas Ezequiel não estava misturado com os ossos, aqui dá para entender, né?
Ezequiel estava no vale, mas não estava misturado com ossos. Tem gente que às vezes não sabe separar, né? Pensa assim, Ezequiel é o profeta junto com ossos, então está pior que ossos, né? Mas Ezequiel não estava. Aí Ezequiel estava andando ao redor dos ossos. Aí você pode ver que no verso 1 e o 2, Ezequiel aqui não teve palavra para profetizar, não profetizou, não cantou, não orou, não ministrou, não fez nada. Ele não fez nada além de ficar andando ao redor do vale. E quem de nós aqui anda ao redor, nós chegamos em algum lugar? Não chega, né? Quem anda ao redor não chega a lugar nenhum. Às vezes nós crentes temos que ter um foco, que é Jesus Cristo. Mas muitos ficam andando em roda, em círculo, não chega a lugar nenhum. Fica andando e no meio do caminho da pereça. Cai no vale, é como está aqui. Amém? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui você pode perceber duas coisas aqui, que ele percebeu, Ezequiel. Nele andar, ele ficava no meio do vale. Ele ficava misturado, sobre o vale, ali, que ele não estava misturado com os ossos. Ele estava andando ao redor, e quando ele estava andando ao redor, ele percebeu algo. Duas coisas que eu separei, que o vale estava cheio de ossos, né? Cheio, muito. É como se ele visse, né, todo o povo ali. E a outra que era, os ossos estavam sequíssimos. Não tinha mais jeito. E quando os ossos estão secos, irmãos, ainda, quando uma coisa está seca, ainda firme em alguma coisa, né? Tem como. Mas aqui Ezequiel fala que estavam sequíssimos, que tinha acabado, não tinha mais jeito. É como se alguém olha para vocês aqui e diz assim: não tem mais jeito. É quando alguém passa aqui e fala assim: ixi, marido Arda não prega mais, Gustavo não toca mais, pastor não vai dirigir mais aqui a igreja. É como se olhasse aqui e falasse assim: não, eu já vou colocar um ponto final nessa história. Ezequiel praticamente tinha colocado um ponto final nessa história. Mas a partir da hora que Ezequiel coloca um ponto final, quem chega? No verso 3. O dono da vida, né? Amém? O dono da vida, aquele que sabe de tudo, aquele que livra nós de tudo, aquele que tira nós do vale, aquele que coloca, se for preciso, no vale para chamar a atenção, entendeu? E muitos tinham que perceber essa diferença entre estar no vale e quem está profetizando. Porque Deus aqui não coloca Ezequiel no meio para não misturar com os ossos. Deus está dizendo assim: às vezes você pode estar de fora, se às vezes você quer fazer diferença, você pode fazer diferença no mundo estando fora, não precisa estar no mundo. Aqui a palavra diz assim: não precisa de você misturar nos ossos. No verso 3 ele diz: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aqui quando ele diz aqui, ele pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aqui você pode ver que o ponto de final que Ezequiel colocou aqui nessa história, abriu, quando Deus chegou, já teve resposta. Quando Deus chegou, já mudou a história. Aqui já não tem mais ponto final, aqui já tem ponto de interrogação. Aqui já tem então como se diz assim, uma esperança. É como se alguém chega na sua vida e diz: acabou, o seu casamento acabou, seu emprego, você foi mandado embora, sua vida financeira vai de mal a pior, acabou. Aí é quando Deus chega e diz: poderão viver esses ossos? Amém. Aí o que a gente responde, irmãos? Aqui Ezequiel poderia muito bem falar assim: não, né? Aqui eu disse aqui, que estavam sequíssimos. Ezequiel poderia falar assim: não, pelo que eu olhei, eu andei ao redor, eu ministrei ali, mas nada. Aquele vale ali está seco, não tem mais jeito. Aí é onde Deus diz aqui, isso aqui, se depois os irmãos quiserem estar acompanhando, é tudo dentro da palavra aqui. Amém? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém?